da mata, A nossa força vem da mata, e juntos somos um. ah, com meu maracá, eu vou saltando na floresta. Com meu maracá, eu vou saltando na floresta. Olá, caros ouvintes, aqui é Robson Campos e Emerson Pantaléu. Nós somos aqui do programa Melodias do Espírito da Rádio Paranormal App, que está aqui no ar às terças às 22h30 e com reprise aos sábados às 16 horas. Estamos aqui hoje no programa com a Aldeia Filhos dessa Terra, na reserva indígena multiétnica que fica aqui em Guarulhos, né, no estado de São Paulo. Nós estamos aqui com a honra de receber essas mulheres guerreiras e sábias do povo Pancararé. Bom, eu acho que elas poderiam se apresentar para a gente conhecer um pouquinho melhor, né? Por favor, fiquem à vontade. Então, boa tarde. Eu sou Júlia Pancararé, estou aqui também, né? Morando aqui na aldeia Filho dessa Terra. E estou muito feliz, né, de estar aqui e hoje unida com essas pessoas aqui carinhosas que vieram, né? Nos prestigiar, né, para que nós possa levar a nossa cultura adiante, porque eu creio que é para isso que nós estamos aqui, para falar da nossa cultura. E vim da Bahia, né, nossa aldeia mãe é lá, e aqui estamos morando na aldeia, né, e creio que daqui nós vamos poder estar mostrando o que um dia a gente queria mostrar lá na aldeia mãe, não podia mostrar. Hoje nós estamos aqui nessa aldeia e vamos mostrar a nossa cultura e trazer pessoas que queiram conhecer a nossa cultura também, né? A nossa vivência, saber como que nós vivemos aqui, do que vivemos. E eu creio que é isso que eu queria falar. Bom, obrigada. Boa tarde, sou Maria da etnia Pancararé, né? No momento, a minha aldeia mãe fica no estado da Bahia, Paulo Afonso. Hoje eu me encontro aqui em Guarulhos, na aldeia Filho dessa Terra, no Cabo Sul, né? E nós estamos aqui hoje, nesse dia de tarde, né? Para nós estar contando um pouco das nossas dificuldades, da nossa cultura, do nosso dia a dia, da nossa vivência, né? Até mesmo chamar as pessoas que estão lá fora, que não conhece uma aldeia, não conhece o indígena, né? Porque quem está lá fora acha que Guarulhos não tem indígena. Aí quando vê falar no indígena, acha que o indígena tem que estar do jeito que nasceu, né? E hoje nós não se apresenta como nós nasceu. Nós se veste, né? Com as vestes, que é roupa de croá, que é o croá, para quem não conhece, é aquele croá que faz corda para amarrar um animal, para puxar água de um poço, para quem vai caçar lenha, amarra o feixe de lenha. Um caminhão vem com a carga de madeira, amarra. Então, essas vestes da gente é feita do croá. Eu tô com essa aqui, não é croá, né? É barbante. Mas eu tenho de croá, tenho de barbante. Nós faz da palha da bananeira, nossas vestes. Nós faz nossas vestes da palha da tabua. Nós faz as nossas vestes da palha do junco, que é tirado de dentro da lagoa. Para quem não conhece, lagoa é um lago onde tem a tabua e tem o junco e tem outras fibras, né? Que a gente faz vários artesanatos, vários tipos de cada coisinha a gente trabalha com ele. Inclusive cobrir uma oca, nós cobre a oca também com a palha do coqueiro, com a tabua, com junco, né? A oca que a gente cobre com essas fibras é para os nossos rituais, né? Para nossas rezas, porque nós mesmos que é do Nordeste, os mais velhos, que nem o meu pai mesmo, eles rezam muito. E então, quando a gente vai
que lá na nossa aldeia mãe nós não temos oca. Lá chama poró. É poró. Hoje nós temos oca porque nós já moramos aqui, então nós tivemos conhecimentos com os Guarani, com os Tupi-Guarani, né? Que eles têm oca, né? Então nós já aprendemos com eles. Hoje nós temos oca. Mas nós mesmo, da nossa etnia Pancararé, é poró, né? Que é coberto com essas fibras que eu falei. E aqui nessa aldeia aqui tem várias etnias, vários povos, cada um com sua cultura, cada um com seus rituais diferentes, cada um com seus campeô. Vocês, para quem não conhece, quem vir aqui nos conhecer um dia e for ver, cada uma pessoa que acendeu seu campeô, a fumaça é diferente. A da parente é um tipo, o meu é um tipo, a dele, que ele vai acender o campeô que chama cachimbo, é diferente. Então, quando nós faz as nossos rituais, as nossas rezas, que nós se junta aqui na beira do fogo, quem vir, preste atenção, ninguém acende o seu campeô, pode ser a mesma erva, pode ser o mesmo sabor, mas tem algo que a fumaça fala. E boa tarde para todos, e quem ouvir essa rádio, quem ouvir essas vozes, quem ouvir essas deliciosas pessoas que estão aqui, venha para a aldeia Filhos dessa Terra, venha valorizar a cultura indígena. Viva! Boa tarde, eu me chamo Gilda, sou da etnia Pancararé também, né? Sou irmã da Júlia, Maria é a mesma parentesa, mas só de etnia, né? Então, a minha vivência, quando eu era mais nova lá na minha aldeia, nós trabalhava de roça, nós não fazia artesanato. Hoje nós já faz alguns artesanatos, nós já fazemos, mas lá nós fazia só para usar. Hoje nós faz já para vender, não só para usar, para vender, né? Lá nós vivia do feijão, do milho, a mandioca que nós plantava, a batata, né? Era disso que nós vivia, cortando lenha, carregando lenha, trabalhando como nós hoje trabalhamos aqui nessa aldeia, né? Então, mas hoje nós já mudamos a rotina, não é a rotina que nós morava lá. Porque lá nós não podíamos fazer artesanato para vender, o povo não dava valor no artesanato nosso. Então nós fazia só mesmo para uso. Hoje não, hoje nós já se dedica a fazer para ganhar o nosso pirel, né? Então, muitas vezes nós precisamos, a gente tem uma rendazinha, que eu tenho uma renda do salário mínimo, sou aposentada, né? Trabalhei para chegar na aposentadoria, mas vivo da cultura, né? Eu vivo da cultura aqui dentro, trabalho aqui dentro, né? No comunitário. Esses dias que tivemos que limpar aqui, todo mundo no comunitário. Quando nós não trabalhamos no comunitário, cada um vai para seu espaço. Como vocês passaram ali, viram aquela oca, né? É uma oca Pancararé. Ainda não terminamos, mas vamos terminar, né? Por falta de pirel, porque não é fácil construir uma oca assim rápido, né? Demora, sabemos dizer que demora tanto na mão de obra como no pirel para comprar, né? Porque não é fácil para nós conseguir as coisas, mas devagar nós vamos conseguindo, né? E eu tô aqui, nós já estamos planejando, né? Que vai ser bom, vai melhorar, nós vamos ter melhoria aqui, é como a parente ali falou, nós só precisa se organizar, né? E andar todo mundo junto, né? Para poder nós conseguir alguma coisa, né? Porque se eu pensar só em mim, eu não vou conseguir nada. Agora, se eu pensar que junto com os parentes, né? Um pega um pouquinho ali, outro pega um pouquinho ali, nós vamos chegar lá, né? Mas assim, eu creio que a gente tem que pensar em todo mundo junto, todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo no mesmo pensamento, né? E é isso aí. Eu continuo aqui, já tenho 65 anos, mas não tenho medo de trabalhar, não. Só acabou que aqui na hora que disser vamos, vamos. Eu não tenho essa para trabalho. Fiquei uns tempos afastada porque eu precisei de operar. Ontem eu tive alta das minhas vistas, eu não enxergava. Muitas vezes eu vinha trabalhar aqui nessas ocas aqui, só mesmo porque tinha que trabalhar, mas dizer que estava bem não estava. Mas eu sempre quis mostrar
que eu sou uma guerreira. E vou continuar sendo uma guerreira até o dia que Deus me recolher. E estou firme e forte aqui. E estou aí com os parentes. Na hora que precisar, nós estamos juntos, né? Para levantar o que está caindo, né? Não deixar um só cair. Um vai cair, o outro vai segurando na mão e nós vamos chegar lá, né? E é isso aí minha fala. Tá bom? Sim, gente, vocês viram a força, né? Como a gente fala, o resistir para existir, né? Que essas mulheres guerreiras, tanto do povo Pancararé como todos que estão aqui, né? Na aldeia multiétnica, tem, né? No seu modo de vida para manter a cultura, manter a tradição, manter a preservação, né? Dessa riqueza que é a sabedoria, o conhecimento e o modo de vida dos povos originários. Agora, tanto a Júlia, a Gilda, a Maria são amigas de longa data, né? E são pessoas que eu admiro muito, né? Como eu disse, elas são mulheres guerreiras e sábias, são lideranças, né? São pessoas que servem de exemplo, de inspiração, não só para os parentes, né? Do seu próprio povo, mas para outros e também os não indígenas que vê na figura delas pessoas que tem como a garra aqui, né? Como a Gilda falou, essa força de continuar, né, a toada ali do que é da essência, né, delas. Mas eu queria perguntar para você, minhas irmãs, assim, como que foi esse processo vindo da Bahia para cá? Porque a gente sabe que não só em Guarulhos, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, ou no estado de São Paulo, como em outros estados, mas São Paulo por ser aí, né, a maior megalópole do Brasil, uma das maiores do mundo, teve, né, infelizmente, né, por motivos de dificuldades de condições de sobrevivência, principalmente nas regiões do Nordeste, né, por dificuldade de sustento, por falta de trabalho. A gente sabe que o Brasil, por um longo tempo, e ainda existe isso, né, infelizmente tem um preconceito muito grande, né, com tudo, né, o Brasil, infelizmente, ele tem muito preconceito em vários sentidos, mas um deles é com o povo nordestino, né. Então a gente sabe que muitos vieram, né, não indígenas, né, vieram muito nessa busca de sobrevivência pela falta de trabalho, pela falta de recursos. Lá, muitos lugares, a seca, né, da água, do alimento. E como que foi assim, o processo de vocês? Foi também motivado por essas necessidades básicas que não estavam... Eu imagino que cada um possa ter uma história, né? Mas se puderem eu falo e vai daqui para lá. Eu vou falar. Vai daqui pra lá. Então, eu vou falar primeiro. Então, eu saí da minha aldeia mãe, eu tinha 14 anos de idade, né? Saí por motivo que, assim, a minha aldeia ainda hoje ela tem essa dificuldade de chuva. Não chovia, a gente plantava, não tinha o que comer. Muitas vezes, às vezes a gente bebia água para dormir, porque não tinha. Plantava, trabalhava, mas não tinha como colher, porque não chovia. Então, ali, quando eu fiz meus 14 anos, eu falei para meu pai, né? Falei, ó, quando eu ficar, que eu puder ir embora, eu vou embora para uma cidade grande, para poder eu trabalhar, para poder eu me manter. Então, a vinda da minha aldeia mãe foi através da busca de um trabalho. Não estudei, que nós não podíamos estudar na época, a gente era índio, mas não podia estudar, a escola era de branco, eles não podiam saber que naquela época que nós era índio. Muitas vezes nós ia para a aldeia dos Pancararu para ir dançar toré, mas a gente ia escondido, tinha que levar essas roupas, tudo dentro de um saco, escondido, para ninguém saber que nós era índio, que os brancos queriam matar, você entendeu? Então, aí eu botei aquilo na minha mente, que quando eu ficasse maior, que eu já pudesse andar no mundo, eu ia embora. E vim embora, fui primeiramente para Salvador, bati muita cabeça, mas eu conseguia me erguer, conseguia trabalhar, mesmo sem estudo, mas eu sempre fui uma pessoa de caráter e propósito. Eu falei, eu vou sair da minha casa, mas é com propósito. E ali, trabalhei em casa de família, sem registro. Depois conheci uma parente que era do cangaço, aí me criou, ficou uns tempos, aí arrumei um emprego, fui trabalhar e de lá fui para Salvador, de Salvador vim para aqui e hoje eu me encontro aqui. Mas assim, saí da minha aldeia atrás de um futuro melhor, porque eu não tinha. Hoje não, hoje as minhas irmãs que estão lá já puderam estudar, tem alguma que sabe ler, minha irmã aprendeu ainda um pouco, ela já podia falar, mas naquela época eu fugi, fui-me embora, fui-me embora, né? E hoje eu agradeço primeiramente a Deus e eu saí, mas eu saí com objetivo, que eu vou alcançar, E foi quando eu cheguei para aqui, conheci o Auá, né? E aí o Auá começou a recolher os indígenas de Guarulhos, você entendeu? E aonde nós se concentramos
E hoje nós estamos aqui juntos. Mas para eu chegar até aqui foi uma batalha, foi uma luta. Mas eu botei na minha mente, eu não sei ler, eu não sei escrever. Aí fui para uma escola, quando cheguei em Salvador, ainda aprendi a ensinar o nome para não botar o dedo. Eu leio um pouquinho, gaguejando, não leio muito, mas alguma coisa ninguém me passa a perna não, né? Eu leio sim, um pouquinho. Mas estou aqui. Mas foi muita garra para eu chegar até aqui. Hoje meu pai está fazendo 116 anos. Eu até chorei quando minha filha caçula me mandou o áudio dele aqui. O ano passado eu estava lá. Hoje está fazendo um ano que eu estava lá. Mas aí por causa do Pirel não deu para eu viajar. Mas foi garra, foi sofrimento. Meu pai é todo cortado, ela sabe. Todo cortado, que antigamente eles queriam tomar a nossa terra, né? Os brancos. Aí tentou matar meu pai várias vezes. E aquilo foi me desgostando. Eu falei, não vou ficar num lugar que eu não posso falar quem eu sou. Você entendeu? Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu já pude falar quem sou eu, já posso me identificar. E hoje eu estou aqui, você entendeu? Sendo guerreira. E vou até o dia que a pai quiser. No dia que o Landeru quiser que eu esteja aqui, eu vou estar. No dia que eu não tiver, ele vai me recolher. E de preferência ele vai me recolher dentro da terra, aqui onde eu estou. Porque eu só saio daqui no dia que ele permitir. Porque por enquanto eu estou aqui, firme e forte. Por isso que eu falei, gente, que elas são exemplos de inspiração e de admiração para todos nós. É muito forte, né? É muito forte, porque é regado de muita dor e sofrimento. Mas mesmo com a dor e o sofrimento, continuava com um propósito, como ela falou. Por isso que eu friso muito que é uma inspiração, uma admiração para todos nós. A Maria, Então, eu também, como a Gilda falou, eu também vim fugida de pai, mãe, fugir de todo mundo, porque era muito difícil e eu queria melhores, né? Porque eu com 8 anos de idade, a gente vestia as roupas, era essas roupas aqui, né? E nós não podia dançar toré, nós não podíamos dizer que nós era indígena, nós não podíamos estudar. E eu fui crescendo revoltada, né? Porque eu via as pessoas que não eram indígenas, elas participavam de tudo. E só eu que não podia participar de nada. Eu falei, um dia quando eu crescer, eu vou sair fora vou para São Paulo. Eu vou me casar em São Paulo para eu te ajudar, mãe, né? Aí eu vim fugida com uma prima minha chamada Lourdes. Aí foi em 2003, conhecemos o Auá, né? E aí arrumamos serviço, comecei a trabalhar. E as coisas foi melhorando, porque aí eu já podia ajudar a minha mãe lá no norte, né? Já ajudava ela lá. E eu achava que eu ia ficar aqui por pouco tempo que eu ia embora, porque eu achava que eu só era índia eu. Aqui só existia eu de índia, na minha mente só existia eu de índia. Então eu não falava que eu era índia. Eu sabia que eu era índia porque eu vim da Bahia, que eu era índia, né? Aí chegou uma ocasião que a gente conheceu o Bino Pancararu. Nós conhecemos o Bino Pancararu e através do Bino, aí nós tivemos que fazer um cadastro para nós participar, ser conhecida na FUNAI daqui de São Paulo e passar no hospital aqui, que muitos conhecem o Hospital São Paulo, mas é um laboratório pequenininho, que nós não passa mesmo dentro do Hospital São Paulo, né? Primeiro nós passa em outro lugarzinho, em outra unidade. De lá dessa unidade é que nós vai para o Hospital São Paulo, que eles encaminham para as outras, né? E aí foi onde nós fizemos todos os cadastros, todos os pancararé, das outras etnias, né? Inclusive, quando a gente conheceu o Auá, ele pode contar melhor, né? Só andava ele, a Lourdes, a Gilda, Júlia, outros parentes, a Paula, que é Pancararu, né? A irmã da Paula. E outras etnias aí, né? Que às vezes não é bom nem a gente citar nome, eu falo esse povo porque nós não fomos impedidos de não falar o nome deles, né? Então, eu cito esse nome porque quando a gente começamos a andar, o Gabriel Pancararu, ele tinha 1 aninho de idade, né? Ele tinha 1 aninho de idade, então foi muitas da luta,
muitas brigas que nós ia para os lugares, o povo não queria que nós fôssemos para os lugares. E eles queriam ensinar nós a falar, nós não podíamos falar nossa cultura, nós não podíamos falar nossa dor. Quando nós chegávamos nos lugares, os não indígenas que falavam, anotava lá no papel e dizia, ó, a pauta você vai falar isso, isso, isso. Eu não gostava de falar, nem gostava de participar de nada, porque eu digo, como é que eu sou a Índia e para eu ir para um lugar, os outros têm que querer me ensinar para me falar. Se eu sou a Índia, já vim do norte sofrida, né? Porque teve uma greve lá, os não indígenas querendo matar os indígenas. Então, eu fiquei muito... Um diz que é depressivo, né? Mas eu fiquei muito... Com a minha mente muito... Eu não sei explicar. Porque todas as coisas, quando falava sobre indígena, eu ficava triste, eu chorava. Às vezes, quando nós ia fazer algum evento fora, o Auá dava oportunidade, ele falava, fala Maria. Eu digo, não, não quero falar. Eu não quero falar porque quando a gente abre a boca para falar, quem estudou quer vir ensinar nós a falar. Como é que você vai falar, vai ensinar eu a falar uma coisa que você não viveu o que eu vivi? Você não passou o que eu passei. Então, eu não... E aí, a finada Lourdes, um dia eu estava em casa e ela chegou. Eu até me assustei quando ela chegou, um sol quente. Aí, nós apontamos o almoço, almocemos, aí eu falei, o que foi que você veio fazer aqui? Né, que ela morava em um bairro e eu morava em outra cidade. Ela disse, não, eu vim aqui porque tá tendo muitas reuniões, né? E o pessoal da secretaria tá chamando, pedindo pro Auá para nós levar os indígenas para as uniões, para poder nós ter nossos direitos, se nós quer alguma coisa, nós ter direito nas coisas, mas para isso tinha que ter muita gente. Eu falei, eu não vou para lugar nenhum, não vou gastar dinheiro, correr atrás de uma coisa que eu não estou vendo nada. Ela olhou e falou assim, não, você tem que acompanhar o Auá nas reuniões, porque hoje eu estou aqui, amanhã não. E você sabe que nós no norte, nós éramos muito sofridos, e se aqui nós não correr atrás dos nossos objetivos, nós vai ficar igual lá no norte. Então, você se chegue, que você é índia assim, e não fique com... Ela dizia que era ignorante. Você com essa ignorância, essa estupidez, não. Se chegue e vá atrás da briga mesmo. Vamos brigar pelos nossos direitos, né? Que era terra, era saúde, é moradia, isso e aquilo. E aí, não foi muito tempo, ela faleceu. E aí, hoje, quem me faz eu estar aqui nesse lugar, né? Porque se não fosse isso, eu já tinha ido embora para minha aldeia mãe. Foi esse pedido que ela fez. Ela disse, um dia você vai lembrar que eu fui na sua casa falar isso para você, que eu não vou estar aqui mais. E você é quem vai fazer essa história. Eu tenho filho e você tem filho. Daqui um dia você vai ter neto. Então você tem que ter a história para contar para todos esse povo. E eu creio que primeiramente Deus e ela, porque eu vim da Bahia fugida com ela. E é isso, gente. Foi legal que você estava contando a sua história e você falou assim que era importante contar a sua história para o mundo. Aí, pessoal, ela já está contando a história para o mundo. Fica aqui a dica, tá? Esse que é a proposta do programa, trazer as histórias de todo esse pessoal para o mundo. E tá aqui, as vivências, as histórias, as nossas dores, a nossa tradição oral, né? E tá aqui, gente. E nós vamos agora para a próxima. Então, a minha história é quase igual à da minha irmã também, né? Porque eu também saí da aldeia mãe, logo nova, cedo, por causa também disso, né? Porque eu via meu pai sair para os Toré, escondido de nós ficava chorando, porque nós também queríamos ir para o Toré, mas não podia ir, porque tinha perseguição, né? Dos brancos, que lá nós chamava poceiro, né? E aí eles ficavam armando emboscada para pegar
os indígenas, né? Nós dizia aí, hoje é indígena, era índio, para pegar os índios, que muita gente lá dizia assim, caboclo podre. Eles, o valor que eles chamavam nós era de caboclo podre, nós não tinha valor nenhum, era para nós trabalhar como escravo para eles, levar fecho de lenha, levar água para os potes deles e dar um pouquinho de feijão, uma roupa já às vezes usada para gente, mas aí eu não aceitava aquilo, porque eu via meu pai trabalhar tanto, mas ele trabalhava para quê? Para botar comida na mesa dos poceiros, dos brancos. E nós indígenas não tinha direito de trabalhar. O que é que nós comíamos? Meu pai tirava assim 2, 3 dias, ia para o mato, como uma vez. Eu fui para o mato, mas meu pai, nós saímos uma hora dessa para o mato, à tarde. Passamos a noite toda no mato, procurando caça, que naquela época podia pegar tatu, peba, essas coisas, né? E eu saí mais do meu pai, nós levamos só o quê? Água e um pouquinho de farinha para comer lá. Se achasse o mel, nós comíamos o mel. Se não, aquela caça nós comíamos. E aí, acabou a água. Eu me lembro que nesse dia nós fomos, passamos a noite toda, meu pai encandeando, né? Porque peba, essas caças, elas andam à noite. E aí, quando já... Tudo bem, pegamos peba, tinha caça, tinha tudo, só que a água acabou. A água acabou, eu era praticamente o quê? Eu tinha uns 12, 13 anos. E aí a água acabou e o mato era muito longe quando a gente foi. Quando chegou em casa, eu vi minha boca seca, que se demora mais um pouco eu tinha morrido. Eu estava revirando os olhos, procurando saliva para engolir, já não tinha mais de tanta sede. Porque acabou, a gente levava umas cabaças, né, de água para a gente beber lá no mato. Às vezes, quando acabava, meu pai pegava, né, as mancambiras, que é um cacto que tem no mato. As mancambiras, ela chovia e enchia de água. Meu pai tirava aquela água e dava para mim beber. Mas só que chegou um ponto que não tinha mais. Tem uns pontos de ter aquelas mancambiras. Aí nesse dia eu quase morri, né? Mas aí eu já comecei me revoltando. Eu disse, eu não vou mais ficar num lugar desse, eu não quero ficar numa aldeia dessa, onde a gente fica, só trabalha para os outros, botar comida na mesa dos outros. A gente somos tratados de caboclos podres, porque na verdade eles chamavam nós assim, caboclos podres. Até hoje tem gente lá que chama nós indígenas de caboclos podres. Hoje eles estão... E quem chamava nós de caboclo podre, hoje está querendo ser indígena, entendeu? E aí o que acontece? Eu peguei também, saí da minha aldeia mãe e vim embora para a cidade. Me casei na cidade, aí fiquei, mas era assim, sempre ia para a minha aldeia mãe, que era perto onde eu morei na cidade, eu sempre ia para casa do meu pai, ficava lá a semana, né, com meu marido, meus filhos foram criados dentro da aldeia, porque foi nascido lá, então meus filhos foram criados dentro da aldeia, mas chegou um ponto que eu cheguei, vim embora para São Paulo também, atrás em busca de uma vida melhor. Eu não vim atrás assim, de resgatar a cultura, eu vim atrás de trabalhar para dar uma vida melhor para meus filhos, que eu tinha tenho um casal de filhos e eu precisava, meu esposo precisava trabalhar para a gente sobreviver. Então nessa vinda e ida, encontrei também o índio Auá, ali no centro de Guarulhos. Ele estava na parada do ônibus, eu lembro como hoje, antigamente era supermercado de Bom Preço, hoje está com outro nome. Quem sabe era naquele pontão mesmo, onde sai todo o ônibus. Então, hoje é o Extra, se não me engano. Então, ali eu encontrei ele e uma professora também. Não vou citar o nome dela, muito querida, muito amada, amo muito ela. Então, encontrei ele. Como que eu me identifiquei? Ele com cocá. Ele estava com um cocá e aí eu estava sem nada. Aí eu cheguei assim, olha, eu também sou indígena. Aí ele falou, aí tudo bem, com essa graça que ele tem aí, esse carisma, essa maravilha, esse amor que ele tem pelas pessoas, tudo, né? Então ali eu me identifiquei, ele falou assim, aí nós saímos conversando tudo, aí ele falou assim, onde você mora? Eu falei, eu moro aqui no São João, né, aqui em Guarulhos, tá, aí passei o endereço tudo para ele, aí ele veio nos encontrou nós todas aqui que estamos, através dele, e aí o convite foi esse. Vamos fazer um resgate? Aí eu falei, como isso? O que é um resgate? Aí ele falou, nós vamos unir índios desaldeados, pessoas que vieram da sua aldeia atrás de construir uma vida aqui e não sabem para onde ir. Aí eu falei assim, topo. Aí ele falou, você conhece algum? Eu conheço muitos.
Conheço muitos e aí nós vamos atrás. E aí foi assim, né? Se não me engano, foi em 2002. Nós começamos esse trabalho de muita luta, convidando um, convidando o outro, muitas reuniões. Nós ia lá para o Seu Pino também. E foi isso. E aqui estamos nesse trabalho de resgate como formiguinha. E conseguimos trazendo de um por um, de um por um. É igual a galinha juntando os pintinhos. Assim foi Auá. Ele fez isso e eu tenho muito orgulho de hoje participar também desse trabalho. Hoje os meus filhos, eu estou aqui ensinando a meus filhos, a meus netos, porque amanhã quando eu for, né, não sei quando vai ser, nenhum deles vai dizer assim, a minha mãe era uma indígena, mas não falou para mim. Então eu falo para eles da cultura, como é, tudo direitinho. E se eles não querem vir, porque não quer, mas um dia eles vão estar tudo aqui também junto com nós, que graças a Deus, meus filhos, eles também aceitam, não vivem dentro da aldeia, porque eles precisam trabalhar, que eles têm família, eles precisam criar os filhos dele, e assim, mas quando a gente chama para vir para as festas, eles vêm dar aqui a cara tapa, né? Mas eu agradeço muito, fico muito grata, e agradeço primeiramente a Deus. E esse aqui, essa benção que está ali, que Deus dê muitos anos de vida a ele, porque ele tem, do jeito dele, porque quando eu conheci ele fazia hemodiálise também, entendeu? Eu já conheci ele que ele fazia hemodiálise, mas ele nunca desistiu de nós. Quantas vezes ele me contou que andou pelo centro de Guarulhos com fome, o que comia era goiaba verde que ele pegava dos muros desse povo aí, dos ricos aí, né, dos muros. Então, eu fico muito feliz, porque foi através dele que nós estamos aqui. Cada uma de nós que está contando essa história não faz parte só de Pancararé, faz parte de Tupi-Guarani. Esse homem guerreiro que está ali, que Deus dê muitos anos de vida a ele, que ele é perseguido do jeito dele, mas sabe por quê? Porque ele sim, ele tem alma, ele tem espírito, ele sabe que é amor, ele sabe cuidar dos outros. E outra coisa, ele pode até ter raiva da gente, porque nós somos seres humanos, a gente tem hora que fica com raiva, vê coisas que a gente não quer, mas uma coisa eu falo, o meu coração ama muito aquela alma ali, sabe por quê? Ali é um irmão, é um filho, é um parente, é um guerreiro, é tudo pra gente depois de Deus. Ele é tudo pra nós, porque foi assim que veio, eu tô contando minha história, porque conheci um Tupi-Guarani, o Auá. Esse daí nos levou a contar a história de Pancararé. Verdade. E eu estou muito feliz com isso. E que nós continuemos assim, guerreiro. Continue assim, guerreiro. Lutando, não só por você, luta por nós e pelos aqueles que ainda vão estar aqui com nós. É isso. Pois é, gente, é muito importante que os ouvintes escutem nessas histórias, porque, como foi dito aqui, não são histórias que são contadas por homens brancos em livros, né, de forma errada ainda. São histórias que elas mesmas vivenciaram, né? São histórias que todos os indígenas vivenciam aquilo. São histórias contadas pelas próprias dificuldades que cada um tem, né? Eu lembro do Samba da Mangueira, quando fala história, que a história não conta, né? Então o Brasil, infelizmente, é muito cheio disso. São bibliotecas vivas. Vocês podem sempre perceber quando a gente entrevista os povos originários, que são bibliotecas vivas, né? São bibliotecas pelo conhecimento, pela sabedoria que têm, e também por tudo que elas tiveram sempre que se refazer, né, diante de cada dificuldade que ainda aparece, porque ainda existem muitas terras invadidas. Isso muitas vezes na mídia não mostra, né? Mas nós sabemos aqui que todo dia praticamente tem ataques aos povos indígenas, tem ataques dentro da aldeia, tem tentativa de invasão, tem queimando pajés, né, lideranças espirituais dentro da casa de reza. Então assim, a intolerância ainda existe muito, infelizmente. E você falou da água, eu me lembrei, o Bob Marley, grande Bob Marley, ativista, cantor, compositor, ele contava, né, na Jamaica, eles não tinham o que comer, e aí o pai falava, olha, toma água para passar e tentar dormir. E aí uma vez que ele estava no Rio de Janeiro, inclusive ele estava, se não me engano, em São Januário, lá no estádio do Vasco, e ele estava conversando com uma pessoa que era do Nordeste, e aí ele contou essa história, né, de tomar água para dormir. E aí essa pessoa do Nordeste falou, pois é, mas lá nem água a gente tinha, antes né, de dormir, para tentar dormir. Né? E aí aquilo comoveu muito o Bob Marley, que também era um grande ativista. Então, assim, a gente quer agradecer muito, né, essa honra de vocês, guerreiras sábias, irmãs queridas, por todo esse aprendizado. Eu acho que é muito importante que as pessoas que estão ouvindo possam, a gente fala muito, né, do racismo, né? A gente não tem que só
ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Então, a mesma coisa com os povos indígenas. A gente não tem que só ouvir e valorizar, nós temos que apoiar a causa indígena, o ativismo indígena, porque ela é uma causa de todos nós, porque os indígenas são os guardiões da natureza, né? E sem a natureza não há vida, sem os povos indígenas não há vida, para toda, né, o ser humano. Então é muito importante que essas pessoas possam disseminar, difundir também, né, Robson, esses conhecimentos, para que isso chegue a pessoas que, por exemplo, muitos dos ouvintes são pessoas que buscam ser um ser melhor. E não adianta a gente buscar ter um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal, sem ter essa consciência da realidade, com R minúsculo, que é a realidade do plano físico aqui na Terra, mas é a realidade, né, da vida. Esta é a realidade que estamos nesse mundo. Estamos, ela não é a realidade espiritual, mas ela é uma parte dessa realidade de aprendizado, de evolução. Né? Então, sem a justiça, sem a igualdade, sem o direito para todos, não há paz, não há espiritualidade. Né? Então, para as pessoas que são muito ouvintes, espiritualistas, né, entenderem também o contexto, que mesmo com toda essa diversidade, elas quando cantam estão ali com um sorriso, estão felizes, mesmo assim continuam rezando, continuam orando, continuam bancando ali a essência espiritual e cultural identitária que elas têm, elas e todos os povos aqui dessa terra e do Brasil, né? E aí, né, aproveitando também para falar da aldeia, elas citaram da questão da cozinha comunitária. Tem uma vaquinha, né? Tem um sistema de financiamento coletivo, né, para as pessoas voluntariamente poder doar, né? E depois a gente coloca o link, né? Para quem internet, segue, né, a gente no YouTube, pessoal, vai estar o link na descrição do canal. Para quem está ouvindo a gente na rádio, entre em contato no WhatsApp 11 971 30 0472, que é o meu, ou no seu... É o meu 11 95290 0756. Que aí dá pra gente também tirar essas dúvidas. Dá um oi pra gente e fala assim, ó, qual que é o link da vaquinha, e a gente passa pra vocês o link aí, tá, pessoal? Isso, e também as vivências que acontecem aqui na aldeia. Isso, inclusive o endereço da aldeia, você sabe de cabeça, mais fácil que eu. Avenida Benjamin Harris Honeycutt, 4112. Tá? Ela fica, olha, você sempre jogar no Google, às vezes vai jogar no começo da rua. Sobe até o alto, tá? Ele fica à esquerda, bem na curvinha, vocês vão achar aqui, tá? É fácil, não é difícil não. E o importante dizer que Portal dos Gramados, o Cabo Sul, em Guarulhos, estado de São Paulo. Porque eu vi isso, Brasil, Guarulhos, estado de São Paulo, tá? Vocês podem combinar aqui com as lideranças para vocês virem visitar, tanto nas atividades que tem já programadas, como também outras a combinar. Inclusive, eu vou fazer um detalhe, tá, gente? A gravação, para quem está vendo, tudo bem, tá nítido, mas para quem está ouvindo, nós estamos gravando o programa na aldeia. Então vocês estão ouvindo barulho de avião passando, alguns caminhões fazendo barulhos assim estrondantes. Então, e assim, alguns pássaros que tentam ainda trazer a resistência da natureza etc. Né? Então, assim, não é um estúdio, não é nada, é aqui em loco, no local mesmo. E nós fazemos essas gravações nas aldeias mesmo. Isso é muito importante, porque assim, as pessoas às vezes acham que os indígenas só estão na Amazônia. Mas os indígenas também estão no estado de São Paulo, em vários estados, né, quase todos os estados brasileiros, diante dessas situações. Se você vai no Jaraguá, você ouve todo o barulho da Anguera, o barulho da Castelo Branco, né? Então eles tentam ali resistir diante daquela barulheira que é. Você vê, o programa da semana passada que nós gravamos foi com Caraí, foi aonde? Lá em Parelheiros. Em Parelheiros, você ouve também os aviões que vêm do aeroporto, né, de Congonhas. Né? E dessa semana nós estamos gravando aqui na aldeia multiétnica. E nós vamos gravar o da semana que vem, também de novo aqui na aldeia multiétnica. Então, e depois assim por diante. Então nós vamos estar passeando pelas aldeias, eles não vão até o estúdio gravar com a gente, nós vamos até lá. Então vocês vão ouvir barulho de pássaro, cachorrinho latindo e assim vai. É isso aí, gente. Sapo cantando. Isso aí é a natureza, é a vida real, tá, gente? Não é a cidade não. Então a gente quer agradecer quem está ouvindo, quero agradecer muito aqui a Júlia, a Gilda, a Maria, uma grande honra essa oportunidade de ouvi-las. E para terminar, a honra também é nossa. Né? Eu queria pedir, se for possível, né, que vocês pudessem fazer algum cântico do que vocês sentirem para a gente poder finalizar aqui o programa. Meu caboclo índio, o que andas fazendo aqui? Meu caboclo índio, o que andas fazendo aqui? Eu ando por terras alheias,
procurando a minha filha, meu caboclo, inquieto, meu caboclo, inquieto, meu caboclo, inquieto, meu caboclo, inquieto, meu caboclo, o que andas fazendo aqui? Meu caboclo, o que anda fazendo aqui? Eu ando por terras alheias, procurando a minha filha. Meu caboclo, inquieto, meu caboclo, inquieto, meu caboclo, inquieto. Obrigada. Muito bom. Maravilhosa. Areia, Rabitu, a nossa força vem da mata, e juntos somos um. A nossa força vem da mata, e juntos somos um. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta, agradecendo a Nhanderu e saudando a mãe terra, Amanhecendo a Nhanderu